Relato 1. A sombra na estrada. Eu sempre dirigi por aquelas estradas desertas tarde da noite. Era parte do meu trabalho, fazendo entregas de caminhão pelas rotas mais isoladas do interior. Nunca fui de acreditar nessas coisas de fantasmas ou espíritos. Para mim, tudo se tratava de boatos para assustar gente impressionável. Isso foi até aquela noite de julho. Era quase meia-noite quando eu estava a caminho de uma cidadezinha chamada Redenção, no meio do nada. Estava uma noite sem lua, o tipo de escuridão que engole tudo ao redor, e a única luz era a dos faróis do meu caminhão. Foi quando vi pela primeira vez. No meio da estrada, bem no limite do alcance das minhas luzes, estava uma figura. Uma mulher, toda de branco, parada, me encarando. Meu coração deu um salto e instintivamente eu reduzi a velocidade. Quando cheguei mais perto, ela simplesmente desapareceu. Pensei que fosse cansaço, minha mente pregando peças. Continuei dirigindo, mas algo me incomodava, uma sensação de que não estava sozinho. Minutos depois, a mulher apareceu novamente, dessa vez na beira da estrada. Mas o rosto dela não era humano. Era como se os olhos fossem buracos vazios e a boca estivesse rasgada em um sorriso que não parecia natural. A cada piscada minha, ela mudava de lugar. Uma hora à minha esquerda, depois à direita, mais perto, mais longe. Comecei a suar frio. Tentei acelerar, mas o caminhão começou a perder força, como se algo estivesse puxando para trás. Foi quando ouvi uma batida no vidro da cabine, como se alguém estivesse arranhando. Olhei para o retrovisor e ela estava lá, sentada na carroceria me encarando. Gritei e acelerei o máximo que pude. Finalmente, a estrada começou a clarear com as luzes da cidade à frente e ela desapareceu. Desde então, não pego mais aquela rota à noite. E soube depois que naquela estrada, uma mulher havia morrido em um acidente décadas atrás. Desde então, muitos motoristas relataram ver a mesma figura, sempre por volta da meia-noite. Relato 2. O caroneiro espectral. Eu estava voltando de uma festa em outra cidade, dirigindo pela estrada que liga Montanha Fria a Santo Isidoro. Eram umas 2 da manhã, e a estrada estava completamente vazia. Tudo estava calmo, até que vi um homem na beira da estrada. Ele acenava freneticamente pedindo carona. Parecia apavorado. Meu primeiro instinto foi ignorar, porque quem, em sã consciência, pegaria um caroneiro no meio da noite? Mas, por algum motivo, algo me fez parar. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra. Usava roupas simples e parecia ter uns 30 anos. Ficou em silêncio por um bom tempo até que finalmente falou. Disse que precisava chegar à cidade o mais rápido possível e parecia nervoso, como se estivesse fugindo de algo. Perguntei de onde ele vinha, mas ele desviou o assunto. Depois de um tempo, começou a falar sobre um acidente que aconteceu naquela estrada há alguns anos. Um carro capotou numa curva fechada, matando todos os passageiros. Eu já tinha ouvido falar dessa história, mas não quis alimentar o assunto. Aquilo estava me deixando desconfortável. Quando me dei conta, estávamos nos aproximando do local do acidente. O caroneiro começou a tremer, e foi então que ele disse algo que me gelou o sangue. Foi aqui que eu morri. Olhei para ele e seu rosto estava pálido, como se estivesse desaparecendo. Quando olhei novamente para a estrada, o carro começou a sair do controle como se alguém estivesse puxando o volante. Tentei frear, mas era como se os freios não respondessem. Gritei, e quando finalmente consegui parar o carro, ele não estava mais lá. A porta do passageiro estava entreaberta, e o cheiro de queimado enchia o ar. Nunca mais dirigi por aquela estrada de novo. E agora sei que a história do acidente não era só uma lenda. O homem que entrou no meu carro era uma das vítimas, preso para sempre naquele trecho. Relato 3. A criança na curva. Eu trabalho como policial rodoviário e já vi de tudo em meu tempo na estrada. Acidentes horríveis, pessoas desesperadas, mas nada se compara ao que vivi naquela noite.
Era uma madrugada de terça-feira e meu turno estava quase acabando. Eu fazia uma ronda de rotina por uma estrada que corta um pequeno vilarejo abandonado. O lugar é conhecido por ser perigoso à noite, cheio de curvas fechadas, mas eu nunca acreditei nos boatos de que algo sobrenatural acontecia por lá. Enquanto dirigia, percebi algo estranho no acostamento. Era uma bicicleta jogada, de criança, como se tivesse sido deixada às pressas. Parei o carro e saí para investigar, pensando que talvez tivesse ocorrido um acidente. Caminhei até a bicicleta e, ao me abaixar, senti um frio inexplicável subir pela minha espinha. Olhei ao redor, mas a estrada estava deserta. Quando me virei para voltar ao carro, vi uma garotinha parada no meio da estrada, logo na curva mais perigosa. Ela estava com um vestido branco, segurando um ursinho de pelúcia, me encarando. Meu instinto foi chamá-la, perguntar o que fazia ali àquela hora, mas ela não respondeu. Apenas virou-se lentamente e começou a caminhar em direção à curva. Gritei para que ela parasse, mas ela desapareceu antes de eu conseguir alcançá-la. Corri até o carro e liguei as luzes altas. A estrada estava vazia. Dirigi até a curva para ver se encontrava a menina, mas o que vi me deixou paralisado. Na beira do precipício, onde a estrada fazia a curva, havia uma pequena cruz de madeira. Era um memorial. Verifiquei os arquivos no dia seguinte e descobri que, anos atrás, uma menina havia morrido ali, atropelada enquanto andava de bicicleta. Desde então, muitos motoristas relataram ter visto a mesma criança, sempre vagando pela estrada, como se estivesse revivendo seus últimos momentos. Alguns juram que, ao tentar desviar dela, acabaram perdendo o controle e caindo no precipício. Agora, cada vez que patrulho aquela estrada, sinto que algo está me observando. E às vezes, quando olho pelo retrovisor, vejo a silhueta de uma garotinha me seguindo, sempre à distância. Baseada em fatos reais. Relato 4. O homem no cruzamento. Sempre fui cético quanto ao sobrenatural. Fantasmas? Espíritos? Besteira. Sou jornalista e sempre busquei fatos, evidências concretas. Foi por isso que, quando me contaram sobre um cruzamento amaldiçoado em uma estrada no sul da Índia, fiquei curioso, mas ainda cético. Os locais afirmavam que, durante a noite, um homem aparecia do nada, parado bem no meio da estrada. Muitos motoristas relataram ter visto esse homem sempre no mesmo lugar, e alguns até afirmavam que ele causava acidentes fatais. Como eu estava escrevendo um artigo sobre lendas urbanas, resolvi investigar. Cheguei à cidade de Cochin, onde a estrada passava por uma área isolada de florestas. O lugar tinha uma história sombria. Anos atrás havia sido cenário de um acidente grave. Um homem chamado Rajesh, segundo os registros, morreu após seu carro capotar ao tentar desviar de algo na estrada. Dirigi até o tal cruzamento à meia-noite, o horário em que mais pessoas diziam ver o homem. A estrada estava deserta, sem uma única alma por perto, exceto pelo som dos grilos e o ocasional farfalhar das árvores. O ar estava pesado, com um silêncio estranho. Cheguei ao ponto exato, parei o carro e esperei. Minutos se passaram e nada. Dei uma risada, pronto para desmentir a história. Mas foi aí que o vi. Do nada, no meio da estrada, a silhueta de um homem apareceu. Ele estava de costas para mim, imóvel, usando roupas escuras. Meu coração acelerou, mas tentei me convencer de que era uma pessoa qualquer, talvez um morador. Liguei os faróis altos, esperando que ele se movesse, mas ele continuava lá, parado, como se não se importasse com a luz. Chamei por ele pela janela, mas ele não respondeu. Quando fui sair do carro, o homem se virou lentamente. Foi nesse momento que percebi algo terrivelmente errado. O rosto dele não estava certo. Seus olhos eram profundos, sem brilho, e sua pele parecia enrugada e cinzenta, como se estivesse apodrecendo. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas um silêncio profundo e agonizante.
Aquela coisa começou a se aproximar. Seus pés deslizavam pela estrada sem fazer barulho. Voltei apressadamente para o carro e tentei dar partida, mas o motor não respondia. O homem estava cada vez mais perto e eu podia sentir uma presença gelada invadir o carro, como se o ar ao meu redor estivesse sendo sugado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!